Meus amados, vamos abrir a palavra do Senhor no primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 21. Esse livro vai até o capítulo 31 e nós estamos já chegando na parte final, ainda naquele contexto da fuga de Davi das mãos de Saul, que está determinado a matar Davi, e nós temos aqui ainda esse contexto da fuga de Davi. Nós vamos ver como Deus está sempre dando livramentos a Davi, mas também o texto vai revelar um contraste entre Saul e Davi, e nós vamos abordar esse aspecto desse contraste. 1 Samuel, capítulo 21, nós vamos ler, irmãos, eu vou ler para a igreja até o versículo 5 do capítulo 22, depois a gente canta essa segunda parte do Salmo, e o presbítero Marcel vai ler a segunda parte, do versículo 6 do capítulo 22 até o final do capítulo 22. Então vamos à leitura. 1 Samuel 21. Então veio Davi a Nobe, ao sacerdote Aimeleque. Aimeleque, tremendo, saiu ao encontro de Davi e disse-lhe: por que vens só, e ninguém contigo? Respondeu Davi ao sacerdote Aimeleque: o rei deu-me uma ordem e me disse: ninguém saiba por que te envio e de que te incubo. Quanto aos meus homens, combinei que me encontrassem em tal e tal lugar. Agora, que tens à mão? Dá-me 5 pães, ou o que se achar. Respondendo o sacerdote a Davi, disse-lhe: não tenho pão comum à mão. Há, porém, pão sagrado. Se ao menos os teus homens se abstiveram das mulheres. Respondeu Davi ao sacerdote e lhe disse: sim, como sempre, quando saio à campanha, foram-nos vedadas as mulheres, e os corpos dos homens não estão imundos. Se tal se dá em viagem comum, quanto mais serão puros hoje. Deu-lhe, pois, o sacerdote o pão sagrado, porquanto não havia ali outro, senão os pães da proposição, que se tiraram de diante do Senhor, quando trocados, no devido dia, por pão quente. Achava-se naquele dia um dos servos de Saul detido perante o Senhor, cujo nome era Doeg, edomita, o maioral dos pastores de Saul. E disse Davi a Aimeleque: não tens aqui à mão lança ou espada alguma? Porque não trouxe comigo nem a minha espada e nem as minhas armas, porque a ordem do rei era urgente. Respondeu o sacerdote: a espada de Golias, o filisteu, a quem mataste no vale de Elá, está aqui, envolta num pano detrás da estola sacerdotal. Se a queres levar, leva-a, porque não há outra aqui senão essa. E disse Davi: não há outra semelhante, dá-ma. Levantou-se Davi naquele dia e fugiu de diante de Saul e foi a Aquis, rei de Gate. Porém os servos de Aquis lhe disseram: este não é Davi, o rei da sua terra? Não é a este que se cantava nas danças, dizendo: Saul feriu seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares? Davi guardou estas palavras, considerando-as consigo mesmo, e teve muito medo de Aquis, rei de Gate, pelo que se contrafez diante deles, em cujas mãos se fingia doido, esgravatava nos postigos das portas e deixava correr saliva pela barba. Então disse Aquis aos seus servos: bem vedes que este homem está louco, por que me trouxeste a mim?
Faltam-me a mim doidos para que trouxessem este para fazer doidices diante de mim? Há de entrar este na minha casa? Davi retirou-se dali e se refugiou na caverna de Adulão. Quando ouviram isso, seus irmãos e toda a casa de seu pai desceram ali para ter com ele. Ajuntaram-se a ele todos os homens que se achavam em aperto, e todo homem endividado, e todos os amargurados de espírito, e ele se fez chefe deles. E eram com ele uns 400 homens. Dali passou Davi a Mispa de Moabe, e disse ao seu rei: deixa estar meu pai e minha mãe convosco, até que eu saiba o que Deus há de fazer de mim. Trouxe-os perante o rei de Moabe, e com este moraram por todo o tempo que Davi esteve neste lugar seguro. Porém o profeta Gade disse a Davi: não fiques neste lugar seguro. Vai e entra na terra de Judá. Então Davi saiu e foi para o bosque de Herete. Irmãos, antes de continuar a leitura, vamos cantar Salmo 84, a segunda parte. Messias de Deus, um dia, pois, na tua casa é muito mais que mil. Na prática do mal, é escudo para mim. A graça e glória e bem sonega os que são seus. O Senhor dos exércitos, feliz é o homem que das tropas és Senhor, comandante, provedor. Feliz é o homem que em ti confia, ó Senhor. Pode vir, presbítero Marcel, capítulo 22, versículo 6, até o final do capítulo. Ouviu Saul que Davi e os homens que o acompanhavam foram descobertos. Achando Saul em Gibeá, debaixo de um arvoredo numa colina, tendo na mão a sua lança e todos os seus servos com ele, disse a todos estes: ouve, peço-vos, filho de Benjamim. Dá-vos-á também o filho de Jessé, a todos vós terras e vinhas, e vos fará a todos chefes de milhares e chefes de centenas, para que todos tenhais conspirado contra mim? E ninguém houve que me desse aviso de que meu filho fez aliança com o filho de Jessé, e nenhum dentre vós há que se doa por mim e me participe, que meu filho contra mim instigou a meu servo para me armar ciladas, como se vê neste dia? Então respondeu Doeg, o edomita, que também estava com os servos de Saul, e disse: vi o filho de Jessé chegar a Nobe, a Aimeleque, filho de Aitube. E como Aimeleque, apegado dele, consultou o Senhor, e lhe fez provisões, e lhe deu a espada de Golias, o filisteu. Então o rei mandou chamar Aimeleque, sacerdote, filho de Aitube, e toda a casa de seu pai, a saber, o sacerdote que estava em Nobe,
todos eles vieram ao rei. Diz Saul: ouve Péfete, filho de Aitube. Rei te respondeu: eis-me aqui, meu senhor. Então lhe disse Saul: por que conspiraste contra mim, tu e o filho de Jessé? Pois lhe deste pão e espada, e consultaste a favor dele a Deus, para que se levantasse contra mim e me armasse cilados, como se vê hoje. Respondeu Ameleque ao rei e disse: e quem entre todos os teus servos há tão fiel como Davi, o genro do rei, chefe da tua guarda pessoal e honrado na tua casa? Acaso é de hoje que consulto a Deus em seu favor? Não, jamais impute o rei coisa nenhuma a seu servo, nem a toda a casa de meu pai, pois o teu servo de nada soube de tudo isso, nem muito nem pouco. Respondeu o rei, Ameleque: morrerás tu e toda a casa de teu pai. Disse o rei aos guardas que estavam com ele: volvei a espada, volvei e matai o sacerdote do Senhor, porque também estão de mão dada com Davi, e porque souberam que fugiu e não mo fizeram saber. Porém os servos do rei não quiseram estender as mãos contra o sacerdote do Senhor. Então disse o rei a Doeg: volve-te e arremete contra o sacerdote. Então se virou Doeg, o edomita, e arremeteu contra o sacerdote e matou naquele dia 85 homens que vestiam estola sacerdotal de linho. Também a nobre cidade de sacerdote passou a fio de espada, homens e mulheres e meninos e crianças de peitos, e bois e jumentos e ovelhas. Porém os filhos de Ameleque, filho de Aitube, um só cujo nome era Abiatar, salvou-se e fugiu para Davi. E lhe anunciou que Saul tinha matado o sacerdote do Senhor. Então Davi disse a Abiatar: bem sabia eu naquele dia que, estando ali Doeg, o edomita, não deixaria de o dizer a Saul: fui a causa da morte de todas as pessoas da casa de teu pai. Fica comigo, não temas, porque quem procura a minha morte, procura também a tua. Estarás a salvo comigo. Amém. Obrigado, irmão. Amada igreja, nosso Senhor Jesus Cristo, não sei se vocês perceberam até aqui em nossa caminhada pelo livro de 1 Samuel, que este é um livro com bastante contrastes. Você vai ver isso desde o primeiro capítulo. Um contraste entre duas mulheres, Ana e Penina. Você vai ver também esse contraste entre o filho de Ana, Samuel, e os filhos do sacerdote Eli. Sempre de um lado aqueles que estão andando no temor do Senhor e do outro aqueles que estão andando em desobediência a Deus. Você vai ver também esse contraste em um determinado momento entre o próprio Saul, o rei, e o seu filho Jonatas. Mas você vai ver ainda mais esse contraste evidente entre os dois ungidos do Senhor, Davi e Saul. E esses dois capítulos que nós acabamos de ler, irmãos, ele vai mostrar tanto Saul quanto Davi em situações parecidas, mas agindo de uma forma totalmente oposta e diferente um do outro. Saul e Davi, eles representam dois caminhos distintos e também dois destinos diferentes. De um lado nós temos aqui Davi, que já tinha sido escolhido por Deus para assumir o lugar de Saul no tempo determinado pelo Senhor, e seguindo, ainda mesmo sem assumir o trono, mas seguindo fielmente a Deus. E nós temos do outro lado um homem que está se desviando cada vez mais de Deus,
Um homem que tinha conscientemente e voluntariamente rejeitado ao Senhor, Saul, de modo que a sentença já estava decretada de que ele não mais haveria de continuar no trono de Israel. Isso também nos envolve, irmãos. Nós também precisamos saber de que lado nós estamos, qual caminho nós estamos seguindo e para onde este caminho nos levará, qual será o nosso destino final. Meus amados, aqui no nosso texto, o autor, ele tem a intenção de nos advertir para evitar o caminho rebelde de Saul, e ao mesmo tempo ele tem a intenção de nos encorajar a seguir o caminho de submissão a Deus e de confiança em Deus, como Davi mostrou. Percebendo aqui, por isso que nós lemos aqui os 2 capítulos, porque nós vamos perceber em ambos os capítulos esse contraste evidente entre Davi e Saul. Primeiramente, esse contraste, ele se revela na atitude de ambos para com a casa de Deus, para com o tabernáculo e para com os sacerdotes do Senhor. Então nós vamos ver que a forma que Saul lida com os sacerdotes e a forma como Davi lida com o sacerdote e a casa de Deus é totalmente oposta. Também nós vamos observar que enquanto Saul ele procura uma aliança com pessoas pagãs, com pessoas ímpias para perseguir o ungido do Senhor, nós vemos Davi mesmo se relacionando com ímpios, mas não fazendo nenhuma aliança para trair o Israel e para perseguir o rei Saul. Então a gente vai ver o contraste nesses 2 aspectos aqui. Primeiro vamos olhar para Davi. Irmãos, perceba como Davi, ele lida com a casa de Deus. E quando eu falo a casa de Deus aqui, era o tabernáculo e os sacerdotes que ainda estavam funcionando, trabalhando em Israel. Depois da despedida de Jonatas, aquilo que nós ouvimos na semana passada, aquele encontro entre Davi e Jonatas, a aliança que ambos firmaram um com o outro, de proteger um ao outro e os seus descendentes, de como Davi ficou claramente ciente de que Saul queria destruir a vida dele totalmente, portanto ele foge ali de Gibeá, e ele vai a Nobe, que era 3 a 6 quilômetros próximo de Gibeá, bem pertinho, aonde estava naquele momento o tabernáculo de Deus. E ele encontra o sacerdote Aimeleque. E este homem, ao ver Davi, a primeira reação dele é de medo, ele treme. Obviamente, ele sabia de todos os acontecimentos, e ele estava preocupado com o fato de Davi estar fugindo de Saul. E ele não queria ter confusão com o rei. Aparentemente, isso explica o medo de Aimeleque. E Davi ele é questionado pelo sacerdote porque ele aparece diante dele e sozinho. Por que estás aqui e sozinho? E veja no verso 2, irmãos, do capítulo 21, que Davi ele dá uma resposta, na verdade, ele fala uma mentira aqui. Perceba, ele diz no verso 2 que o rei deu a ele uma ordem, dizendo que estou te enviando para uma missão e eu quero que ninguém saiba disso. Irmãos, alguns comentaristas questionam aqui, na verdade, a ética de Davi, porque dizem que ele não precisava contar uma mentira aqui. Outros até tentam explicar esse texto como se o rei aqui fosse o próprio Deus, e ele está na missão de Deus, de, no seu tempo, assumir o trono, defender a si mesmo das investidas de Saul, por isso que ele tinha alguns homens já unidos a ele. Mas a forma mais compreensível dessa atitude de Davi, irmãos, é que ele quer aliviar os temores do rei, do sacerdote, e também ele quer incentivar o sacerdote a oferecer ajuda para ele. Ele está prezando em socorro naquele momento. E socorro aqui, entenda-se, ele precisa de recursos, ele precisa de alimento, ele precisa de armas, ele precisa também da orientação de Deus.
para seguir na sua vida e se defender de Saul e se preparar para assumir o trono de Deus. Então ele tem essa intenção, porém, veja que Davi aqui, ele subestima a maldade de Saul, porque você vai ver o que é que Saul vai fazer depois com Aimeleque e todos os sacerdotes e todos os moradores da cidade de Nob. Mas o ponto aqui, irmãos, deixando esse ponto um pouco mais polêmico de lado, o que chama a nossa atenção aqui é que Davi, ele vai no lugar certo pedir ajuda, na casa de Deus, aos homens de Deus. Ele vem pedir comida para sustentar a si mesmo e a seus homens, e também armas para lutar as batalhas que o Senhor o chamou para lutar. Ele roga pelas suas necessidades, e estas são atendidas. Perceba que ele recebe alguns pães que estavam ali no tabernáculo, e ele recebe também a espada de Golias, a mesma espada com a qual ele tinha degolado o gigante dos filisteus há algum tempo atrás, e que estava ali guardada no tabernáculo. Ela também retorna às mãos de Davi. Ele estava precisando de recursos para estar equipado com os seus homens para as batalhas do Senhor. Agora, esses pães aqui eram conhecidos como os pães da presença ou os pães da proposição. Eram 12 pães que eram trocados semanalmente e que só podiam ser comidos pelos sacerdotes, depois de todo o ritual de purificação. Aqueles pães representavam as 12 tribos de Israel, a união das tribos de Israel. Também estavam ali como uma oferenda a Deus, como uma expressão de gratidão a Deus, em reconhecimento ao seu sustento provedor para com o seu povo. Então, é interessante que Jesus ele vai usar essa história aqui, essa mesma história, como argumento para justificar o fato de seus discípulos estarem colhendo espigas no dia de sábado, para matar a fome deles, que também estavam em missão, na missão do Senhor, como Davi e seus homens também aqui estavam. Então Jesus ali estava indicando o quê? Que a misericórdia ela deve prevalecer e ela deve ser exercida para suprir as necessidades dos servos do Senhor, em todo o tempo, também nos dias de sábado. E por isso que o que Davi fez e o que o sacerdote fez não é condenado aqui por Deus. Mas o sacerdote também se preocupou em saber se os homens de Davi, eles estavam cerimonialmente purificados, ou seja, se eles não tinham tido relações sexuais com mulheres, porque também fazia parte do ritual da cerimônia dos sacerdotes, quando estavam se preparando para servir no templo ou no tabernáculo. E Davi responde que sim, eles estão cerimonialmente limpos, porque quando eles saíam para as batalhas, eles se abstinham das relações com mulheres para se concentrar nas batalhas. E Davi diz no verso 5, irmãos, veja, Davi confirma que aqueles homens, eles não só estão cerimonialmente puros, quando ele diz que eles não estão imundos, verso 5, mas Davi confirma que aqueles homens são puros, no final do versículo 5, eles são puros, hoje eles estão puros. E essa palavra, ela traz a ideia de uma pureza ou purificação que vai além apenas de uma purificação ritualística ou cerimonial. Na verdade, ela indica uma consagração ou uma separação para um serviço especial do Senhor. Então, o que é que Davi está querendo dizer? Que os homens que se congregaram a ele, eles não apenas estão ritualmente limpos e podiam provar daquele pão, mas eles foram separados por Deus, consagrados para a obra que Deus tinha para eles. Então Davi e seus homens aparecem na casa de Deus, pedindo recursos, pedindo ao sacerdote que forneça
provisões para serem sustentados, equipados para cumprir a missão que Deus tinha para ele e seus homens. E Davi recebe o que ele pede na casa do Senhor. Aqui a gente já pode aprender uma lição importante, irmãos, que o nosso Deus, ele não somente nos chama para o serviço dele, mas ele nos equipa, nos capacita, nos dá os recursos que nós precisamos. E nós temos que buscar nele, na presença dele, na casa dele, aquilo que nós necessitamos para trabalhar em prol do seu reino e da sua igreja. Então esse é o primeiro aspecto aqui de Davi, como é que ele se relaciona com a casa do Senhor. Ele vai ali em busca de provisão, ele vai ali para buscar o socorro de Deus, ele honra os homens do Senhor, os homens de Deus daquela casa. Perceba que mais adiante, quando Saul destrói os sacerdotes, um deles foge, Abiatar, e Davi lhe provê segurança, proteção das mãos de Saul. Então ele honra a casa do Senhor. Mas também nós saímos agora de Nob, território do povo de Deus, e nós vamos para um território pagão. Nós vamos com Davi para a cidade de Gate, região dos filisteus, que ficava ali próximo de Israel. E agora a gente vai perceber como é que Davi lida com um líder pagão. Irmãos, ele está, talvez você tenha se perguntado, tanto lugar para Davi ir, porque ele vai a Gate. Porque, que cidade é esta? Irmãos, Gate era uma das principais cidades dos filisteus, era a cidade natal de Golias, onde ele era honrado, onde ele era considerado o maior guerreiro dos filisteus. E perceba, Davi vai exatamente para a cidade de Golias, a quem ele tinha humilhado e derrotado e matado há algum tempo atrás, e promovido uma grande derrota para os filisteus. E Davi, aparentemente, ele se encontra ali para se refugiar de Saul. Ele talvez não queria ser notado, ele queria passar ali desapercebidamente, mas isso era impossível, irmãos, porque a fama dele já tinha se espalhado, ele era reconhecido não só na terra de Judá, não só em Israel, mas também nas nações pagãs ao redor de Israel, principalmente pelos filisteus, que o reconheceram e disseram: este é Davi, aquele de quem as mulheres cantavam que enquanto Saul matou os seus milhares, ele matou os seus 10 milhares. É aquele que impôs derrotas sobre o nosso povo. Vamos levá-lo ao rei para que ele receba uma sentença de juízo. Notem aqui que Davi, ele poderia, irmãos, formar uma aliança com Aquis para aliar-se aos filisteus contra Saul, para derrotar Saul. Se você continuar o livro de Samuel, no capítulo 27, ele vai fazer uma aliança com Aquis. Porém, é uma aliança momentânea, apenas para ele ganhar mais tempo e se proteger da ira de Saul, que estava com milhares de homens atrás dele. Mas não uma aliança de traição, entenda. Davi, ele não se alia aos inimigos do povo de Deus para derrotar o ungido do Senhor. Ele entende que o seu momento vai chegar da forma que Deus estabeleceu, e não por meios ilícitos. Por isso que ele nem sequer estende a mão contra o ungido do Senhor, como a gente vai ver nos capítulos seguintes. Mas veja, irmãos, que Davi aqui, ele usa de uma estratégia até curiosa. Ele se finge de maluco, ele se humilha, ele despreza a si mesmo. Ele se apresenta como um homem retardado. Aquele que é o matador de gigante, aquele que foi ungido de Deus, honrado em Israel e fora de Israel. Veja como é que ele reage aqui. Ele desonra a si mesmo.
em vez de se unir ao inimigo contra Israel. Ele age como um louco, ele se torna desprezível aos olhos dos ímpios, aos olhos do rei. E ele é rejeitado pelos poderes do mundo. Mas, ao mesmo tempo, ele é agraciado com a proteção do Senhor. Porque depois, se você ler em casa o Salmo 34, é um salmo maravilhoso. Fala de proteção, que Deus protege aqueles que confiam nele. E esse salmo foi feito por Davi nesse contexto, quando ele se fingiu de doido na presença de Aquis, o rei de Gate, dos filisteus. Então notem que é assim que Davi reage aqui. Agora vamos mudar o foco de Davi para Saul. E vamos perceber um nítido contraste da forma como Saul lida com a casa de Deus e também com os ímpios. Primeiramente, irmãos, enquanto Davi ele se apresenta como nada e ele é rejeitado pelo mundo, Saul ele se apresenta exaltando-se a si mesmo e firmando uma aliança com homens mundanos para perseguir a Davi. No capítulo 22, do versículo 6 ao versículo 10, Saul ele se reúne com os seus principais oficiais, homens que ele mesmo tinha nomeado para cargos importantes em Israel, e na verdade da sua própria tribo, ele também agiu de forma preferencial, né? Ele preferiu pessoas mais ligadas a ele, e ele deu a estes homens presentes valiosos, campos, vinhas, recursos materiais e também poder. Com qual intenção? Para ter esses homens em suas mãos, agindo sempre em prol dele e dos seus interesses. Os irmãos percebem o que é que Saul está fazendo aqui? Irmãos, quando Israel lá atrás solicitou um rei segundo as nações, lembra? Acho que é no capítulo 8. E Samuel advertiu o povo que tenham cuidado com o que vocês estão pedindo, porque pode ser que o rei que vai se levantar entre vós, ele haja como os reis do mundo, ele vai tomar as suas posses, os seus bens, para distribuí-los àqueles que vão favorecer a ele. E é exatamente o que Saul está fazendo aqui, e ele se gaba de estar fazendo isso. Ele diz: olha, será que vocês vão me trair? Vocês vão conspirar contra mim, eu que dei recursos a vocês, riquezas e poder. O filho de Jessé não vai fazer nada disso por vocês, mas eu dei tudo a vocês, então vocês têm que me favorecer, custe o que custar. Então note aqui um rei orgulhoso, um rei ambicioso, interesseiro, um rei que está exaltando-se a si mesmo, e fazendo aliança com homens ímpios para perseguir aquele a quem Deus tinha declarado que haveria de tomar o seu lugar. E ele faz aliança com um homem perverso, chamado Doeg, o Edomita, que já era alguém que servia a Saul, alguém que cuidava, era um tipo de pastor, maioral dos pastores, que cuidava do gado e de recursos do rei. Então não era alguém que apareceu do nada na história, mas era alguém que já servia a Saul. Mas esse homem, irmãos, ele é um homem perverso. Primeiro, a origem dele já indica isso, ele é um edomita. Ele é da linhagem de Esaú, que não era o filho da promessa, como Jacó, seu irmão, mas o filho da perdição, aquele que se rebelou contra Jacó, contra a sua família, contra o povo de Deus, e deu origem a um povo chamado Edomitas, que eram inimigos declarados de Israel, que tinham ódio de Israel, que quando Moisés queria passar pela região deles para seguir na peregrinação, eles não permitiram lá atrás. E é esse homem com quem Saul faz uma aliança para perseguir a Davi, um mercenário mundano. Então veja, aonde Davi se rebaixou diante dos inimigos, aonde ele se humilha, Saul se exalta.
e aonde Davi rejeita qualquer ideia de união com ímpios para perseguir o ungido de Deus, Saul faz exatamente o contrário. Ele se une aos maus para perseguir o homem segundo o coração de Deus. Como se não bastasse, esse contraste entre aquele que ama o Senhor e aquele que despreza a Deus, entre Saul e Davi, ele também é evidente na forma como ele lida com a casa de Deus, com os sacerdotes do Senhor. Irmãos, Davi e seus homens se aproximaram, na verdade, Davi se aproxima da casa de Deus em favor de seus homens, para buscar ajuda, buscar provisão, para o trabalho que o Senhor tinha consagrado eles para fazer. Claro, defender-se da ira insana e injusta de Saul, mas também combater os inimigos de Israel. E ele tinha já mais ou menos uns 200 homens com ele, e no decorrer da história aqui, no final, mais 400 homens se unem a Davi, e ele já tem um grupo de 600 homens, e vai dar ali início a um novo Israel, como veremos daqui a pouco. Mas antes, veja como Saul lida com a casa de Deus. Ele acusa o sacerdote de traição, de ter favorecido a Davi e se rebelado e ter tramado contra Saul. E ele sentencia Aimeleque à morte. Não somente ele, mas todos os sacerdotes, 85 homens que serviam no tabernáculo. É algo tão sério, irmãos, que ele está fazendo aqui, que os homens da sua guarda nem quiseram levantar a mão contra os homens de Deus. Mas esse Doeg, edomita, inimigo declarado do povo de Deus, ele levanta a mão para ceifar a vida não só de Aimeleque, mas também de todos os demais sacerdotes, 86 homens, e mais todos os seres viventes da cidade de Nob, mulheres e crianças, com certeza os parentes dos sacerdotes, filhos, mulheres, esposas, todos são ceifados. Até mesmo os animais perecem nas mãos de Saul, nas mãos de Doeg, a mando de Saul. Irmãos, entenda, esse tipo de guerra, de ação, onde se mandava destruir todos os povos de um determinado lugar, só era algo que deveria ser feito sob a direção de uma ordem clara de Deus. Isso era algo que era feito contra aqueles que de fato haviam se rejeitado totalmente o Senhor. E aonde a maldade havia se multiplicado. E aí Deus mandava realmente destruir a todos. Então o que é que Saul está fazendo? Motivado pelo seu ódio injustificável contra Davi, fora da vontade de Deus, ele está se colocando no lugar de Deus. E ordenando uma guerra, não contra os inimigos do Senhor, mas contra os servos do Senhor, contra a própria casa de Deus, porque ele se achava injustiçado, traído, e não recebeu apoio. Então, aonde Davi e seus homens chegam, consagrados para o serviço a Deus, rogando ajuda ao Senhor, recursos para fazer aquilo que Deus tinha para eles, Saul se aproxima da casa de Deus, como se fosse o próprio Deus, declarando guerra contra a casa do Senhor. Enquanto Davi se humilha e rejeita a aliança mundana, Saul se exalta e alia-se com o mundo para perseguir o ungido do Senhor. Imagens totalmente contrastantes entre Davi e Saul, nós vemos aqui. E no meio dessa história nós vamos perceber algo que distingue ainda mais Davi de Saul e que demonstra que o favor de Deus está com Davi, enquanto que Saul está declinando. Saul está
afundando na sua maldade, na sua perversidade. Então, o antigo Israel está desmoronando sob o governo de Saul. Ao mesmo tempo, um novo Israel está surgindo sob o comando de Davi. Veja, a situação ainda não é favorável a Davi, humanamente falando. Ele é um homem em fuga. E veja, claro, tem alguns homens que se uniram a ele, mas aqueles que estão do lado do rei são milhares de homens. Mas uma coisa interessante aqui é que é maravilhosa, é que nesse momento de crise, de sofrimento, de perseguição, a sua própria família não o abandonou. Ela esteve com ele. A família de Davi uniu-se a ele, provavelmente não somente seus pais já idosos, mas até mesmo aqueles seus irmãos que faziam parte do exército de Saul, se aliaram a Davi, porque creram que ele tinha sido o escolhido de Deus. Mas o que chama a atenção é a qualidade dos homens que se unem a Davi. Irmãos, o verso 2 do capítulo 22 diz assim, veja, verso 2. Ajuntaram-se a ele, a Davi, todos os homens que se achavam em aperto, todo homem endividado, e todos amargurados de espírito, e ele se fez chefe deles, e eram com ele uns 400 homens. Irmãos, enquanto Davi procura homens influentes e dá a eles força, riqueza e poder para se tornar favorável a ele em todas as coisas, para estar sempre do lado dele. Davi, que não tem nem aonde reclinar a cabeça, que não tem nada para oferecer, ele deixa que se congreguem a ele os mais oprimidos, indesejados e desprezados homens do seu tempo. E a única coisa que Davi oferece a eles é um esconderijo na caverna de Adulão, onde eles ficam ali por um tempo, procurando proteção de Saul. O próprio Davi é como se fosse um deles, desprezado, abandonado, perseguido. Irmãos, Davi aqui age de forma correta, ele provê segurança e proteção para os seus pais, porque a ira de Saul era tão insana que ele também poderia perseguir a sua própria família, e ele deixa seus pais em Moabe. Novamente você pode estranhar, porque Moabe também era um povo inimigo de Israel, que foram gerar, Moabe vem ali daquela relação incestuosa de Ló e uma de suas filhas, que deu origem aos Amonitas e aos Moabitas, e ambos esses povos eram inimigos de Israel. E só que o rei se tornou favorável a Davi e deu proteção aos seus pais. Talvez isso tenha a ver, irmãos, com a história de Ruth, né, que era a bisavó de Davi, e que veio daquela terra e se tornou uma mulher de Deus, alguém que fez parte da linhagem não só de Davi, mas de Cristo mesmo. Então, pela misericórdia de Deus, Davi conseguiu deixar os seus pais num lugar seguro por um tempo. E ele segue o seu caminho com os seus homens para se proteger de Saul e esperar o momento que Deus haveria de entregar a ele o trono de Israel. Então são estes os homens que se reúnem a Davi, humilhados, amargurados de espírito, homens que não tinham nada a oferecer, mas que expressavam necessidade. Mas é com estes homens
que Davi vai formar um novo Israel. E aqui, irmãos, nós aprendemos algo muito importante. Nós devemos olhar essa história, não isoladamente de toda a Bíblia, mas em todo o contexto da história da redenção. E a gente vai perceber aqui que Saul, ele aponta para o mundo que rejeita a Deus. E quando eu falo mundo, não é só o mundo incrédulo, mas até pessoas que porventura podem ter surgido dentro do povo de Deus, mas que se voltaram contra Deus. E Davi, por outro lado, ele aponta para Cristo, e ele também representa todos aqueles fiéis que seguem ao Senhor, mesmo em meio à perseguição. Em Saul, o que é que nós vemos? Nós vemos ali algo da rebelião de Adão, lá no Éden. Assim como Adão se exaltou e desejou ser como Deus, Saul ele também se exalta e até age como se fosse Deus. Assim como Adão se aliou à serpente, Saul ele se alia a Doeg, o edomita. Assim como Adão se rebela contra Deus, seu Criador, Saul declara guerra à casa de Deus. Então Saul ele repete o padrão de rebeldia e desobediência que foi visto primeiramente em Adão lá atrás. E que conduz, irmãos, se não houver arrependimento, a um caminho de miséria e perdição. Por outro lado, o que é que nós enxergamos em Davi aqui? Uma imagem de Cristo. Davi aqui claramente aponta para Cristo, irmãos. Veja, assim como Davi se rebaixa e se humilha, Cristo também se humilhou e se esvaziou a si mesmo. Assim como Davi abraçou a rejeição do mundo e o desprezo do mundo, Cristo, diz a Bíblia em Hebreus, ele não fez caso da ignomínia, da vergonha e do desprezo pelo qual ele teve que passar nas mãos dos ímpios. Assim como Davi procurou servir a causa de Deus e buscou em Deus recursos para cumprir a sua missão, Cristo também agiu como um servo, confiou em seu Pai, entregou a sua vida nas mãos de Deus para cumprir a dolorosa missão de morrer na cruz do Calvário pelos nossos pecados. Mas o ponto que chama a atenção aqui é que da mesma forma que Davi reúne homens que não eram nada aos olhos do mundo, homens necessitados, Cristo reuniu para si também, não pessoas influentes, não pessoas poderosas, mas pessoas em situação de miséria, pessoas necessitadas, pessoas com alma perturbada, pessoas que careciam de Deus em suas vidas. Veja, Jesus andou no meio de todas as pessoas, ele conviveu com todas as classes sociais, mas veja, Cristo não buscou os homens mais influentes de Israel no seu tempo, os principais líderes religiosos do povo, para caminhar com ele. Não, ele não favoreceu estes homens para buscar os seus interesses, para que agissem em favor dele. Não, Cristo reuniu a si mesmo homens simples e humildes da região da Galileia, alguns pecadores para trabalhar, alguns pecadores e pescadores para trabalhar pelo seu reino. Ele atraía para si publicanos e pecadores, abatidos de espírito, os párias da sociedade, os desprezados pela sociedade, vinham a Cristo, e ele os acolhia a si, para restaurar a vida dessas pessoas, e para fazer delas instrumentos na obra de Deus. Isso lembra o que Paulo disse, lá em Coríntios, capítulo 1. Ele fala, não foram escolhidos muitos de nobre nascimento, mas Deus escolheu aqueles que para o mundo são loucos, para manifestar a sua glória neles. Irmãos, nós não éramos nada, desprezados neste mundo, mas o Senhor nos uniu a si mesmo. Nós nos unimos ao filho de Davi pela fé, e agora nós temos de andar
conforme a sua vontade, não segundo a rebeldia de Saul, mas consoante a submissão a Deus que caracterizou a vida de Davi. Claro, alguns dos homens de Davi, não todos, mais adiante vão se rebelar e vão trair Davi, mas uma boa parte permanece com ele. E aqueles que permanecem, aqueles que são unidos a Cristo e permanecem nos seus caminhos, é por causa da graça e do poder de Deus na vida deles. Irmãos, nós somos chamados para servir ao Senhor. Nós somos colocados à parte para viver para o nosso Deus. Nós somos, por assim dizer, sacerdotes do Senhor, para oferecer a nossa vida a Ele. E Ele vai nos dar os recursos que nós precisamos para fazer a sua obra. A questão é, como é que você tem se aproximado da casa de Deus, da presença de Deus? Você tem vivido na dependência do Senhor? Você tem se dirigido a Ele, não somente nos cultos, mas também nas suas orações individuais, para invocar o seu nome, em busca de socorro, de recursos? Você é alguém disposto a se consagrar ao seu serviço? Assim como Davi pediu pão e espada, o que é que você precisa de Deus para servi-lo com mais fidelidade no lugar e na vocação que Ele separou para você? E também tem mais, pergunte a si mesmo, se você está disposto a ser ridicularizado, desprezado e rejeitado pelo mundo, por causa do seu compromisso com Cristo. Você está disposto a isso? Irmãos, a gente não precisa se fingir de louco para receber o desprezo do mundo. Só pelo fato de seguirmos a Jesus e dizermos não ao mundo e ao que Ele oferece, nós já sofremos o desprezo do mundo, porque abraçamos a causa do Filho de Deus. Mas eu quero terminar mostrando, aqui nós não temos apenas o contraste entre dois homens distintos, aquele que serviu ao Senhor, que honrou a casa de Deus, que disse não ao mundo, que se manteve fiel ao Senhor, e aquele que desprezou a casa de Deus e se fez aliança com o mundo contra o servo de Deus. A diferença não está somente nas atitudes de ambos, mas também o que cada um vai colher com aquilo que eles escolheram. Porque aquilo que o homem, diz lá o apóstolo Paulo, não é isso em Gálatas? Aquilo que o homem semear, ele vai colher. Então a nossa escolha é importante. Será que vale a pena escolher Cristo? Escolher o desprezo do mundo e o serviço a Deus? O comprometimento com a causa de Deus? Será que vale a pena viver como um servo fiel do Senhor? Como membro vivo da sua igreja? Irmãos, quando nós contemplamos o que cada um vai colher, e não só quando nós contemplamos que Deus nos capacita a ser fiel, nós vamos seguir pelo caminho de Davi. Aqueles que sofrem com Cristo serão glorificados. Mas aqueles que se levantam contra o Senhor e o seu ungido, eles colherão vergonha, sofrimento, morte, condenação. Aparentemente, quando a gente olha para o momento aqui, a condição de Davi, humanamente, é desfavorável. Vivendo em fuga, se escondendo, com alguns poucos homens, em relação àqueles que estavam do lado de Saul. Saul ainda detém o poder em suas mãos, tem o poder
tem milhares de pessoas à sua disposição, tem o favor do mundo, porque ele se alia a ímpios. Mas a questão é, como termina a história de Davi e Saul? Davi, irmãos, que foi o escolhido de Deus, ele vai subir ao trono, ele vai reinar com o Senhor e pelo Senhor e com todo o seu povo que se uniu a ele. Enquanto que Saul terá um final trágico, triste, vergonhoso, morrendo tragicamente no campo de batalha, morrendo na sua incredulidade. A gente aprende aqui aquilo que Ana já tinha destacado lá atrás no seu cântico, quando ela diz que o Senhor vai exaltar os humildes e vai abater os orgulhosos. Nós vemos aqui aquilo que Deus já tinha dito lá atrás, eu acho que no capítulo 2 ou 3 de Samuel, que o Senhor vai honrar aqueles que lhe honram, mas ele vai trazer vergonha e sofrimento e perdição àqueles que lhe rejeitam. É isso que acontece aqui. Os poderes deste mundo, irmãos, no caso, o rebelde Saul nos dias de Davi, os líderes romanos e judeus dos dias de Jesus, aqueles que no nosso tempo perseguem a igreja, se levantam contra o povo de Deus, todos esses poderes mundanos, que aparentemente parece que vão prevalecer, eles serão humilhados e destruídos pelo nosso Deus. Porque Deus está do lado dos fiéis. Deus está com aqueles que seguem o caminho de Davi e o caminho de Cristo, de submissão ao Senhor. Mesmo que sejamos poucos, mesmo que sejamos desprezados pelo mundo, como Davi e seus homens eram, mesmo que estejamos, muitas vezes, vivendo em cavernas, às escondidas, o Senhor está conosco, irmãos. Ele é bondoso para suprir as nossas necessidades. Ele vai prover os recursos que nós precisamos, porque Ele é fiel para cumprir a sua promessa. E a promessa é segura. Aquele que é maior do que Davi, o Cristo, o nosso Rei, Ele reinará com todos os seus santos por toda a eternidade, no novo céu e numa nova terra, onde habita a justiça. Enquanto que aqueles que se rebelaram contra Ele, aqueles que caminharam no caminho de rebeldia de Saul, serão lançados nas trevas do inferno, com Satanás e seus anjos, para toda a eternidade. Meus amados, vamos manter esta mesma convicção de Davi, essa certeza de que ele vai ser favorável àqueles que confiam no Senhor. E eu quero terminar lendo exatamente isso, Salmo 34, do verso 15 ao 22, Salmo 34, olha o que Davi diz, acerca do destino do justo, e acerca do destino dos ímpios. E lembre, irmãos, que ele fez esse salmo exatamente no contexto da leitura, da história que lemos aqui, quando ele estava no meio dos filisteus. E ele diz assim, do verso 15, os olhos do Senhor repousam sobre os justos, seus ouvidos estão abertos ao seu clamor, o rosto do Senhor está contra os que praticam o mal, para lhes extirpar da terra a memória. Clamam os justos, e o Senhor os escuta, e os livra de todas as suas tribulações. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado. Ele salva os de espírito oprimido. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. Preserva-lhes todos os ossos, nenhum deles sequer será quebrado. O infortúnio matará o ímpio, e os que odeiam o justo serão condenados. O Senhor resgata a alma dos seus servos, e dos que nele confiam, nenhum será
condenado. Que Deus nos abençoe, irmãos. Que venhamos nós nos manter fiéis ao Senhor, andando nos passos e nos caminhos de Davi e do Filho de Davi, Cristo, o nosso Senhor. Amém. Nós vamos orar nesse momento.